Plebe? Império Romano? Ascensão do cristianismo. E aí, pessoal, tranquilo? Bom, hoje, como vocês puderam estar vendo no título, estaremos dando uma pincelada, vendo um pouquinho sobre Roma Antiga. As origens históricas dizem respeito à presença de uma série de acampamentos militares na região das proximidades de Roma. Pode-se destacar também a origem lendária do povo da região, onde havia dois irmãos, Rômulo e Remo, que, após serem encontrados e receberem os cuidados de uma loba, se desenvolvem, crescem e fundam o que seria Roma. E após as invasões empreendidas pelos povos etruscos, que também compunham o que hoje chamamos de povo romano, foi estabelecida uma monarquia absolutista. Após uma série de atritos entre a aristocracia e a nobreza, o rei Tarquínio Soberbo é deposto. E então inicia-se a fase conhecida como República Romana. Uma vez terminada sua fase monárquica, na República Romana havia predominância de algumas instituições, como o Senado, que representava o poder legislativo, a Assembleia Centuriata, representando o exército e tendo participação na votação de leis. Em função, principalmente, da desigualdade apresentada entre os patrícios, que eram os aristocratas, e os plebeus, a camada mais empobrecida da população, uma série de revoltas ocorreram. Trata-se das chamadas revoltas da plebe. Tal pressão permitiu algumas conquistas, como a Lei Licínia, Canuleia e a das 12 Tábuas. Havia também os escravos, oriundos dos povos conquistados na expansão romana e também por dívida. No contexto da tentativa do controle romano sobre o mar Mediterrâneo, travou-se uma série de conflitos que ficaram conhecidos como Guerras Púnicas. Tais conflitos foram empreendidos entre Roma e Cartago. Esse embate foi concluído com a vitória romana. Após o domínio sobre o mar Mediterrâneo, situação que ficou conhecida como Mare Nostrum. Um dos principais efeitos foi a explosão no número de escravos, o que impactou diretamente a organização e dinâmica da sociedade romana. Com uma certa instabilidade pairando no ar, decidem por criar o primeiro triunvirato, onde o território romano ficaria sob controle de 3 lideranças. Após uma conclusão não muito eficaz, decidem por repetir a dose, ou seja, no segundo triunvirato, no qual, após a morte das outras 2 chefias, o que restou, Otávio, é proclamado imperador de Roma. Daí a gente sai da fase da República Romana e entra na terceira, o Império. Importante destacar que Roma teve 3 formas principais de governo: a monarquia, que se conclui com Tarquínio, a República e o Império. O chamado Alto Império é basicamente a centralização do poder nas mãos de Otávio. Além disso, a conhecida Pax Romana, uma tentativa de finalizar as guerras de expansão. A medida foi tomada, dentre outras coisas, em função da grande dificuldade que se tinha em administrar um território tão extenso como o do Império Romano. Já no Baixo Império, podemos ver a crise na mão de obra escrava, eis que não havia mais guerras, e a consequente elevação do custo de vida. Nesse contexto, destaca-se o Édito do Máximo, que estabelecia alguns valores máximos a serem cobrados por algumas mercadorias e também de salários. Anarquia militar, invasões bárbaras, a própria ascensão do cristianismo. Vale destacar o Édito de Milão, que determina o fim das perseguições aos cristãos. Também o Édito de Tessalônica, que transforma o cristianismo na religião oficial do Império. Um último suspiro no período do Baixo Império Romano
a fim de tentar garantir a soberania territorial. O mesmo é dividido em Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Após uma série de conflitos, o ostrogodo Odoacro, em 476 d.C., toma Roma. E assim é o fim do Império Romano, e também do que conhecemos como Roma Antiga. E aí, pessoal? Gostaram? Bom, se tiverem gostado, peço que deem um gostei, compartilhem, enfim, apoiem esse nosso projeto. No mais, é isso. Valeu!